eu sou Rafael Capa e nesse vídeo a gente vai ver algumas tendências, algumas ideologias mais à esquerda. Os socialismos, a social-democracia e as novas esquerdas. A ideia é pontuar um pouco de cada uma e perceber o que converge e o que diverge em cada uma delas. Vamos lá? Vamos começar pela social-democracia. A social-democracia aceita o capitalismo, mas entende que existem algumas desigualdades nele que é necessário, através da política, rolar intervenções econômicas e sociais para mitigá-las. Ou seja, você utilizar, através dos sistemas de igualdade e liberdade, que aliás são os dois principais conceitos dessa social-democracia, utilizá-los para conseguir atenuar um pouco essa relação. Então, na parte política da social-democracia, a ideia é usar a igualdade e a liberdade como conceitos principais para atenuar desigualdades sociais desse capitalismo. Na parte econômica, os sociais-democratas acabaram abraçando um camarada chamado John Keynes, que vai fundar o keynesianismo. A ideia é que o Estado tem que intervir para mobilizar a economia de maneira muito forte e até mesmo, na lógica de mitigar, atenuar as desigualdades, atenuar também as desigualdades em algumas regiões através da intervenção do Estado. Se vocês perceberem, dessas esquerdas que a gente vai falar, o social-democrata ele é o cara mais próximo do capitalismo. Muito ao contrário do que a gente vai falar agora, que são os socialistas. E aí perceba, quando a gente fala socialista, às vezes no nosso imaginário fica a sensação de só ter um tipo de socialista, que é o marxista. Mas os socialismos lá no século XVIII e XIX começam a existir com a pluralidade. Inclusive, muitos dizem que eram dois grupos, né? Os socialistas utópicos e românticos e os socialistas científicos. Mas cuidado, esses próprios termos também é uma forma pejorativa de se tratar esses meios. Então, entre os grupos socialistas, você vai ter desde aqueles que, inclusive, aceitavam o capitalismo e usavam meios de criar cooperativas, criar formas de atenuar as desigualdades, tal como os sociais-democratas vão pensar no futuro, mas existe aqueles, como Marx, que vão pregar o socialismo científico. No socialismo científico, que é o principal que a gente vai abordar hoje, nós temos a ideia de que a sociedade ela sempre viveu uma luta de classes. Ou seja, Marx, inclusive, quando assina o Manifesto Comunista, ele vai escrever que a história sempre foi uma luta de classes e que sempre, em algum momento, uma classe se sobrepõe à outra. Se a sociedade, portanto, era burguesa e ainda é, você vai ter ali um momento onde a burguesia venceu, por exemplo, a nobreza e se colocou como classe dominante. Nessa lógica, o que Marx vai pregar é que o proletariado, ou seja, aquelas pessoas que vendem a sua força de trabalho para a burguesia, em algum momento se sobrepõe nessa luta de classes e passa a ser a classe dominante. Dessa forma, existiria um caminho aí nesse socialismo marxista, nesse socialismo científico, que passaria, primeiramente, por uma revolução do proletariado, levando a uma ditadura do proletariado para exatamente implicar as medidas necessárias para levar à igualdade econômica e social, para depois, inclusive, levar ao socialismo. Alguns exemplos a gente consegue ver na trajetória da humanidade que implementaram mais ou menos o socialismo, né? Tivemos o grande exemplo que é a União Soviética a partir de 17, tivemos a Revolução Cubana, mas hoje em dia a gente começa a ver muitos regimes falando que são socialistas e até mesmo muita gente apontando o dedo e falando que regimes que nem parecem socialistas são socialistas. Por isso que eu vou chamar o Faber para discutir com a gente. Faber, será mesmo que tem socialismo hoje no mundo? O modelo socialista ele teve seu auge no mundo entre as décadas de 1940 e 1980, quando cerca de um terço da população mundial viveu em países cujos governos eram socialistas. Mas após o colapso da União Soviética, o socialismo regride muito no mundo e hoje nós temos poucos casos para contar. É o caso da Moldávia, do Laos, do Vietnã. Cuba talvez seja o melhor exemplo para a gente citar de um país onde o socialismo persiste. E não fosse pelo forte embargo econômico imposto pelos Estados Unidos à ilha, talvez a gente tivesse ali um caso muito bem sucedido, apesar da falta de liberdade política. Na Coreia do Norte, a gente não sabe muito bem o que acontece, é um caso bem obscuro. Alguns especialistas, inclusive, diriam que ali é o caso muito mais de um projeto pessoal tirânico do que um modelo, uma proposta de governo ideologicamente estruturado.
A gente vai citar também, obviamente, o caso da China, que alguns diriam que é uma economia socialista de mercado, e olha, eu diria que é muito mais uma economia capitalista de Estado, ou seja, um modelo claramente capitalista com uma gestão muito centralizada e autoritária, o que não é exclusividade da China. E claro, nós temos ainda o socialismo do século XXI na Venezuela, um termo cunhado pelo ex-presidente Hugo Chávez. Ali também não tem socialismo. O que a gente tem é um governo capitalista de cunho muito nacionalista, que vai, através da estatização de setores estratégicos, buscar algum tipo de homogeneização social. E sobrou, portanto, a ideia das novas esquerdas, as esquerdas identitárias. E para entender um pouco elas, é necessário voltar um pouco no tempo no Brasil. A gente pode entender ali no final da ditadura militar a chamada utopia fragmentada. Uma tese que diz que quando acabasse a ditadura, a utopia, tudo ficaria muito bom, as opressões terminariam. Mas o que se percebe é que, na verdade, as opressões não só eram somente pelos militares. Existia uma série de outras opressões que as pessoas viviam e passam a identificar e, inclusive, transformar isso numa grande pauta para elas. Então, por exemplo, nessa utopia fragmentada, ou seja, quando percebe-se que a utopia não vai acontecer e se fragmenta as lutas, você passa a ter, por exemplo, a ideia do movimento negro voltando a ficar mais forte. Por isso que eu estou falando, voltando. Não quer dizer que ele não terminou, mas quer dizer que ele passa a ter um crescimento, um fortalecimento, tal como o movimento feminista, tal como o movimento gay. Quando eu falo movimento gay, é por causa do próprio termo da época, que até mostra uma primazia dos homens nesse movimento, em termos de projeção, do que das outras causas, né? Hoje em dia, a gente até, para dar mais primazia para as outras causas, chama de LGBTQIA+. Mas, inclusive, quando a gente fala dessas fragmentações, a gente pode colocar a imprensa alternativa da época e por aí vai. Depois desse período, essas esquerdas que vão começar a surgir, elas vão começar a ter algumas vitórias legislativas, como, por exemplo, o movimento negro vai ter vitória das cotas raciais, o movimento feminista vai ter vitória de colocar a lei do feminicídio em vigor e por aí vai. Ou seja, você vai ter pautas identitárias pautando pautas legislativas. Ainda nesse cenário, você vai ter também, nessas novas esquerdas, você vai ter também a chamada pauta ambiental entrando como uma frente. A ideia é que é possível ter uma sustentabilidade ambiental e econômica. E aí a gente começa a perceber que, mesmo não formando um partido ou um grande movimento, isso acaba sendo um movimento político muito forte no cenário mundial atual. E é por isso que eu vou chamar o Fábio para dizer até que ponto essas pautas entram na vida política do país. Um exemplo bastante ilustrativo de como as pautas identitárias podem se refletir em políticas públicas é o conjunto de políticas afirmativas que vem surgindo e crescendo no Brasil ao longo das últimas décadas. O objetivo inicial dessas políticas é corrigir distorções históricas e, no longo prazo, mudar efetivamente as estruturas. A gente tem um caso muito clássico que é o das cotas de acesso à universidade, sejam elas raciais ou sociais. Elas surgem de forma descentralizada no Brasil já nos anos 90, mas a partir de 2012 passam a ser política pública federal. E além dessas, nós temos outras cotas também, por exemplo, as cotas de gênero, que objetivam aumentar a participação de mulheres nos lançamentos de candidaturas políticas, por exemplo. Então, entendendo a social-democracia, entendendo os socialismos e entendendo essas novas esquerdas, a gente percebe uma coisa muito óbvia, né? Os pontos em comuns existem, mas existem muitos pontos divergentes. Inclusive, se você assistir o vídeo do Lucas, você vai conseguir perceber que algumas pautas da direita, né, que a gente está colocando num vídeo como se fosse uma direita, que é a percepção social que as pessoas têm sobre algumas pautas ideológicas, podem ser vistas em algumas causas que vimos nesse vídeo aqui. Então, o que a gente está querendo dizer é que essas caixinhas que a gente coloca os conceitos, muitas vezes são muito mais fluidas. Então, a social-democracia pode ter pontos que a gente vai ver em outras correntes que estão muito mais longe do socialismo, por exemplo. Tal como as novas esquerdas vão ter pensamentos que muitas vezes vão contrastar de maneira muito forte com o marxismo tradicional. O importante é entender e se aprimorar cada uma delas.